Você sabe o verdadeiro motivo pelo qual a Yamato recusou entrar oficialmente para os Chapéus de Palha no último instante? É porque aquela vaga era destinada ao príncipe amaldiçoado de Elbaf, Loki. Seja bem-vindo de volta ao canal da tripulação dos piratas do Tio Jorge. No capítulo 1, Luffy declara que precisa de mais 10 companheiros para completar sua tripulação. Esse era o número mínimo que ele acreditava necessário para formar uma equipe forte o bastante para derrotar qualquer outro bando pirata. E o maior rival da tripulação do Chapéu de Palha é justamente a tripulação do Barba Negra, que já conta com seus 10 tripulantes. Isso mesmo, sem contar o próprio Barba Negra no topo. Então, quem será o último membro a se juntar aos Chapéus de Palha? Afinal, essa é a última saga. Depois dela, Luffy seguirá rumo a Laugh Tale em busca do lendário tesouro One Piece para finalmente se tornar o Rei dos Piratas. Mas como sempre, o destino não facilita. O próprio Rei do Mundo colocou o pé no caminho de Luffy, e ele terá que superar esse obstáculo antes de pensar em qualquer outra coisa. E tem muita coisa que faz do Loki um forte candidato a ser o 10º integrante da tripulação do Chapéu de Palha. Então bora mergulhar nessa análise juntos? E é claro que muita gente se pergunta, como que o Loki, um gigante ancestral, vai caber no navio Sunny? Ele é várias vezes maior. Fica tranquilo, porque a conexão com a Ilha dos Homens-Peixe pode ajudar a resolver essa questão. Mas antes de continuar, pega teu cafezinho e bora falar do 10º membro dos Chapéus de Palha. Essa história do 10º membro não é tão nova assim. Vocês lembram do guarda-costas do país de Wano, Kinemon? E também dos zumbis lá em Thriller Bark, sem falar da própria Yamato. Todos eles recusaram o convite do Luffy por razões pessoais. Mas no caso do Loki, foi diferente. Luffy fez o convite de forma oficial, mas Loki recusou sem dar muitos detalhes. E ainda disse: não posso ser subordinado de ninguém. Essa fala mostra que Loki, naquele momento, ainda não confiava no Luffy. Antes disso, ele até pediu para o Hajudin testar sua força. Como cidadão de Elbaf, Loki se recusava a seguir alguém que não tivesse lutado pela liberdade de sua terra natal. Mas o que ele ainda não sabia era da real relação entre Hajudin e Luffy. O Hajudin, na verdade, é o capitão da grande frota do Chapéu de Palha e faz parte da nova geração dos piratas gigantes. Ele conhece bem o espírito inabalável do Luffy, o cara que enfrentou Doflamingo para salvar todo mundo em Dressrosa. Então, Loki só queria cumprir seu papel como guerreiro e vingar seu povo, como manda a tradição dos reis de Elbaf. Mas o que acontece depois que Elbaf for libertada do ataque do governo mundial? Loki sozinho seria capaz de deter os ataques futuros do Imo? Claro que não. Ele vai precisar da ajuda do Luffy para derrubar o governo mundial de vez, lá na Terra Sagrada de Mary Joaz. Só assim, o sonho do rei de Elbaf poderá ser realizado. Segundo o flashback do capítulo 1153, o antigo rei de Elbaf queria liberdade para negociar com outras nações do mundo. Mas o governo mundial o impediu, controlando política e economia de vários países. Loki ainda não enxerga o verdadeiro poder de Luffy, não tem fé suficiente nele. Mas isso vai mudar, porque o Sol já nasceu novamente, e o Deus Sol Nika apareceu para mudar o mundo mais uma vez. É aí que Loki começará a ver Luffy com outros olhos. Luffy ainda não recrutou Loki simplesmente porque quer ver do que ele é capaz em combate. Ele quer ver a força de um verdadeiro gigante ancestral em ação. Luffy nunca conseguiu derrotar o Oz em Thriller Bark, e ele só foi vencido porque recebeu a sombra do próprio Luffy. Sem o Luffy versão pesadelo, aquela luta estaria perdida. Luffy quer saber se o Loki é mais forte que o Oz. Quer ver como um guerreiro lendário de Elbaf realmente luta. A cabeça do Luffy funciona assim, no modo simples e direto. Ele até avisou: se Loki fizer algo errado, será ele mesmo quem vai derrubá-lo. Mesmo que isso custe sua própria vida, Luffy está disposto a proteger sua tripulação, mesmo que o inimigo seja Loki. A ideia de recrutar o Loki pode parecer simples, mas na verdade mostra a visão ampla do Luffy, uma visão que até o Katakuri reconheceu. Katakuri disse que Luffy era capaz de enxergar o futuro e por isso acreditava que ele seria o próximo rei dos piratas. Luffy também afirmou que ninguém precisa do Loki, porque ele já foi rejeitado pelo mundo. No presente, ele vive como um espírito abandonado, e no passado ele foi jogado no submundo pela própria mãe. Todo mundo achou que Loki estava morto, mas ele sobreviveu. Escalou de volta para a superfície e conseguiu viver em Elbaf, mesmo sendo amaldiçoado por uma dor insuportável. Mais de 40 anos atrás, Loki conheceu Rox Techebeck e logo passou a idolatrar o cara. Ele queria entrar pro bando dos Rox, sonhando com uma família de verdade. Mas infelizmente o bando dos Rox não era lugar para garotos sonhadores. Era um ninho de monstros que queriam dominar o mundo. Mesmo assim, aos 20 anos, Loki já era um monstro por si só. Mas ao tentar entrar no bando, acabou gravemente ferido. Mesmo assim, ele não guardou rancor. Pelo contrário, continuou admirando o Rox até o fim. Ele odeia o governo mundial em parte porque eles foram os responsáveis por matar o Rox, como ele mesmo contou numa conversa com Jaru 14 anos atrás. Loki é um cara solitário.
Tudo o que ele precisa é de uma família, e é exatamente isso que os Chapéus de Palha representam. Eles se consideram uma família, sem discriminação nenhuma. O Chopper é uma rena que era tratada como monstro, Jimby é um homem-peixe, Frank é um ciborgue. Boa parte deles são órfãos ou carregam o peso da morte de alguém importante que abriu caminho para o sonho deles acontecer, como o próprio Oda comentou nos SBS. Loki nunca teve mãe. Na verdade, ela tentou matá-lo e rejeitou sua existência. Ele é praticamente alguém renascido do inferno. Sobreviveu ao lado de bestas gigantes, enfrentou a fome e a dor, e mesmo assim manteve viva a sua vontade de viver. A mãe de Loki morreu após contrair uma doença, mas isso só reforça como ele é um personagem especial. Se ele realmente entrar pro bando do Chapéu de Palha, vai ser algo grandioso. Os olhos dele são tão intensos que fazem até os gigantes de Elbaf tremerem de medo. Loki sempre escondeu seus olhos, por acreditar que eram amaldiçoados. Ele achava que causava desconforto nas pessoas só de olharem para ele. Mas com Luffy, a coisa foi diferente. No momento em que Luffy viu os olhos de Loki, ele teve uma reação de pura empolgação. Ele elogiou os olhos do Loki como se fossem algo único, impressionante, como nada igual nesse mundo. E quando Luffy reconhece justamente aquilo que os gigantes mais temem, os olhos demoníacos de Loki, é aí que o emocional do gigante explode. Pela primeira vez na vida, alguém admira seus olhos, em vez de sentir medo ou nojo. E mais, não só não o rejeita, como ainda o convida para entrar numa nova família. Isso para Loki seria um sonho. Em Elbaf, normalmente cada bando pirata possui 2 capitães, como Dory e Brog, ou Jaru e Jaru. Mas o trono de Elbaf pertence a um só, o rei. E agora só existem 2 candidatos possíveis, Loki ou Hyruddin. Se a gente analisar o histórico, Hyruddin é o que mais merece o título de novo rei de Elbaf. O único empecilho é o sangue impuro. A mãe dele, uma mulher chamada Ida, veio da ilha de Samba, no Mar do Sul. Por causa disso, ela não pôde se casar oficialmente com o rei Harald, apesar de ter tido um filho com ele. Ida foi banida pelo Conselho dos Anciões, e Hyruddin cresceu sendo alvo de piadas, tratado como um filho bastardo, e nunca foi reconhecido como herdeiro legítimo. Loki, por outro lado, estava presente no Castelo Aurus no dia em que o rei Harald foi assassinado, junto com outros 113 guardas reais. Ele foi acusado de estar envolvido no crime, como se tivesse matado o próprio pai para tomar o trono, e ainda pegar uma fruta do diabo lendária. Mas se ele for inocentado oficialmente, pode voltar a ser candidato ao trono. E aí vem a dúvida. Loki aceitaria se tornar rei mesmo sabendo que isso faria seu irmão mais velho, Hyruddin, se sentir inferior? Afinal, o mais velho é Hyruddin. Ele nasceu primeiro. Ele é quem deveria ser o rei. Só que o Conselho de Elbaf é conservador demais, ainda preso a tradições antigas. Por isso, separaram o rei Harald da Ida, sua amada. Ida até ficou feliz de viver em Elbaf com o filho e o rei, mas nunca deixou de ser vista como uma estrangeira. Algo que ela e Loki sentiam na pele. Agora, após os eventos em Elbaf, Loki se vê diante de 2 opções: assumir o trono, ou zarpar com Luffy e ajudar a transformar o mundo, devolvendo o título de rei ao seu irmão Hyruddin, o verdadeiro herdeiro de coração. Porque ser rei nunca foi o que Loki realmente quis. Num tempo em que o mundo se conecta com outras nações, como o rei Harald sonhava, já não é necessário depender da força bruta dos antigos gigantes. A aparência assustadora de Loki, incluindo seus olhos demoníacos, só atrapalha mais ainda. Esse foi, inclusive, o motivo pelo qual Lola recusou se casar com ele. Há 6 anos, quando Loki foi preso em Elbaf, Hyruddin saiu para explorar o mundo, e por isso, sua visão de mundo ficou mais ampla do que a de Loki. Se Hyruddin assumir o papel de rei, fica muito mais fácil mobilizar o exército de gigantes na guerra final contra o governo mundial. Ainda mais se eles se tornarem parte da frota do Chapéu de Palha. Agora, se voltarmos a Yamato, que também possui o Haki do Rei, e recusou entrar para o bando no momento crucial, Yamato tinha feito uma promessa: sairia ao mar quando derrotassem Kaido. Mas infelizmente, o Ace, quem prometeu isso, foi morto por Akainu e Marineford. Luffy, o irmão mais novo de Ace, foi quem estendeu o convite a Yamato, e no início ela aceitou, achando que era a chance de viver como Oden, velejando ao lado de grandes lendas como Barba Branca ou Roger. Só que na batalha final contra os generais da marinha, Yamato percebeu que os samurais de Wano ainda não estavam prontos para proteger sua terra. Então decidiu ficar mais um tempo ajudando até que estivessem preparados. Todo mundo entendeu isso. Ela quis fazer sua parte e por isso perdeu a chance de embarcar com Luffy, mesmo que ele tenha feito o convite com todo o coração. A recusa de Yamato abriu caminho para algo grandioso: a entrada de um gigante lendário como Loki na tripulação. Luffy realmente precisa de mais um companheiro, e nessa altura da jornada, só faz sentido se for alguém com um poder absurdo. Não dá mais para incluir alguém fraco fisicamente, como Usopp ou a Nami. Yamato, por exemplo, teria um papel claro no navio, com seu Haki do Rei e força bruta. Mas qual seria esse papel? A verdade é que o Luffy nunca se importa muito com a função exata de cada tripulante. Ele se guia mais por afinidade e energia. Claro, os cargos principais já estão definidos: capitão, imediato, cozinheiro, navegador, mas o resto depende da formação da tripulação. Nos SBS, o Oda já comentou que o bando do Roger era enorme. Tinha até gente que atuava como interrogador, acredita? Com o poder imenso que Loki possui, ele pode ter uma função vital no bando.
como guarda-costas oficial ou escudeiro em campo de batalha. Afinal, Nami, Robin, Usopp e Chopper não têm tanta força física para enfrentar inimigos diretamente. Em uma batalha decisiva, alguém como Loki seria como um muro branco de proteção, permitindo que esses membros mais frágeis usem suas habilidades com segurança. Eles são os cérebros do bando, e proteger o cérebro é essencial, não é? O corpo de um gigante ancestral como Loki seria uma adição perfeita para os Chapéus de Palha nesse ponto da jornada. Essa é uma das razões pelas quais o Luffy disse que precisava de mais um membro. Depois da recusa da Yamato, Loki é quem mais se encaixa. E se olharmos para o bando do Barba Negra, o Luffy, a tripulação do Luffy ainda está com um membro a menos. Falta alguém para igualar em número e força. Além disso, o Barba Negra tem um gigante em sua tripulação, o Sanwan Wolf. Ele se movimenta com o bando tranquilamente, sem problema nenhum por causa do seu tamanho. Por que a gente ainda se preocupa com o tamanho do Loki, sendo que ele nem precisa ficar no Sunny? Luffy nunca foi do tipo que convida alguém pro bando sem pensar nas consequências. Ele com certeza já considerou o tamanho da tripulação e do navio. E claro, deve haver uma solução para isso. Nada em One Piece acontece por acaso. No flashback do Rei Araldo, foi revelado que os gigantes possuem habilidades navais excepcionais. Eles dominam técnicas avançadas de navegação e construção de navios com a lendária madeira Adam. Isso explica porque os navios de Elbaf são tão resistentes, feitos para cruzar os mares mais violentos, tornando os gigantes uma força temida no mundo inteiro naquela época. Na Ilha dos Homens Peixe existia um navio chamado Noah, que foi danificado pelo Luffy durante a luta contra Rhodey Jones. Depois disso, os Reis dos Mares o levaram para ser consertado. Mas onde ele está agora? O Oda deixou esse mistério no ar. Falando nisso, temos aquele personagem misterioso com a cicatriz em forma de chama, que viaja num navio negro e controla redemoinhos. Muitos acreditam que seja Gaban, um antigo membro dos Piratas do Roger. Ele tem uma cicatriz flamejante, e sua identidade está envolta em mistério há mais de 20 anos. Será que ele está guardando o último Road Poneglyph? Talvez, depois da separação dos Piratas do Roger, Gaban tenha levado a pedra até Elbaf para escondê-la. E se ele estiver esperando que Luffy o encontre, mas só vai entregar a pedra caso o Chapéu de Palha consiga derrotar Loki primeiro, quando este for libertado? Essa é uma hipótese bem possível. Outra teoria: o último Road Poneglyph está guardado dentro do baú do próprio Loki. 14 anos atrás, esse baú tinha formato esférico. Agora, ele tem uma estrutura quadrada, com uma cobertura reforçada que parece esconder algo valioso dentro. Por que Loki trocou o baú? Porque ele está protegendo uma informação vital, algo que, se cair nas mãos erradas, impedirá qualquer outro pirata de se tornar o rei dos piratas. É o Road Poneglyph da Ilha dos Homens Peixe, que simplesmente sumiu. E talvez quem tenha confiado essa pedra a Loki não tenha sido Gaban, mas sim os próprios Reis dos Mares ou a família real de Ryugu, como a princesa Shirahoshi, por exemplo. Eles entregaram o Poneglyph a Loki e pediram que ele o guardasse, e desde então ele tem vagado sozinho pelos mares, a bordo de um navio negro que muitos já avistaram no passado. Com sua força colossal de gigante ancestral, Loki destruiria qualquer navio que tentasse se aproximar, e isso sem contar o boato de que ele possui uma Akuma no Mi que cria redemoinhos, exatamente como os rumores diziam sobre a tripulação do Barba Negra. Até o Shanks já especulou que Loki poderia estar ligado ao governo mundial, ou que talvez ele fosse um antigo peão deles. Segundo Loki, o rei deu sua alma ao governo, o que pode estar ligado a essa questão dos Poneglyphs e da história escondida. A questão agora é, como Loki vai entregar o último Road Poneglyph ao Luffy? Existe uma grande chance de que Loki leve consigo o navio Noah e o devolva à Ilha dos Homens Peixe. Talvez ele esteja esperando o Luffy lá, como previu a Madame Shirley, dizendo que a ilha será destruída por um homem usando um chapéu de palha. Oda também já revelou que existia um gigante ancestral conhecido como o Arrastador de Continentes. Loki, sendo um gigante ancestral, pode muito bem assumir esse papel. Além de proteger os membros mais fracos do bando, ele pode até ser o responsável por arrastar ilhas inteiras se necessário. Agora me diz, e se for realmente o Loki o último integrante dos Chapéus de Palha? Então a última peça do quebra-cabeça finalmente vai estar no lugar. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. O Loki merece essa vaga? E se sim, qual você acha que vai ser o papel dele no bando? Comenta aqui embaixo, compartilha essa teoria com outro fã de One Piece. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like e se inscreve, porque a jornada ainda não acabou. A próxima ilha pode revelar a verdade por trás de tudo.